Bom, então vamos fazer aqui um exercício rapidão. Esse exercício é bem simples. Então vamos, para quem já ouviu falar esse problema esse problema está aí no chat. Coloquei o endereço dele aqui no chat e o que que é esse attention? Eita. Ah, isso é de problema muito antigo. Eu Ah, acho que tá. os servidores antigamente eram mais fracos. Então, para problema muito antigo, eles multiplicam por 2 o tempo de execução. Ah, sim. Eu Pô, achei que era algo no chat. sei lá. Agora que eu vi que é aqui. É. Então, beleza. Vamos resolver aqui um exercício de complexidade. Para quem não viu, para quem não assistiu a aula, é um problema difícil, mas agora que vocês assistiram, o problema se torna aí de nível médio e, para alegria de muitos, enunciado bem pequeno. Bom, o problema é o Node-Back Problem. Diz que o Nick está interessado em números primos e ele já leu sobre o problema de Goldback, que estabelece que ah, cada número inteiro par maior do que 2 pode ser expresso pela soma de dois números primos. É porque assim, né, eu confundi lá porque tem o attention aqui. Eu falei, bom, que attention é esse, né? A atenção do Nick aqui é só o Goldback. Aí o Nick ficou interessado e alterou o problema. E fez um problema chamado Nodeback. Bom, o problema de Nodeback estabelece que pelo menos k números primos entre 2 e n, de maneira inclusiva, podem ser expressos como a soma de três números inteiros, dois números primos vizinhos e um. Por exemplo, o 19 pode ser descrito ou pode ser reescrito como sendo 7 mais 11 mais 1. O 7 e o 11 são números primos vizinhos, não existe outro número primo entre eles. Ou também como 13, outra forma, outro exemplo, em que o 13 é representado por 5 mais 7 mais 1. 5 e 7 são números primos, e não tem nenhum outro número primo entre eles. Bom, dois números primos são chamados vizinhos se eles não existe outro número primo entre eles. Ajude Nick a encontrar se ele está correto ou errado. A primeira linha da entrada contém dois números inteiros n e k, n variando de 2 a 1000 e o k variando de 0 a 1000. A saída. Imprima sim se existem pelo menos k números primos entre 2 e n de maneira inclusiva, conforme a definição acima. Caso contrário, imprima não. Então temos aqui alguns exemplos, mas basicamente vamos codificar aqui. Alguém tem alguma dúvida do problema? É um Tranquilo. comentário rápido, ele é muito desocupado. Desculpa, Guilherme. Tranquilo? Vamos lá. Alguém tem alguma sugestão de como que a gente resolve esse problema? Eu não sei fazer ele. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um número n, eu vou reescrever ele como sendo o seguinte, P1, o número n tem que ser descrito pela soma de dois números primos, mais um, tá? Eu tenho dois números primos aqui, mais um. E esses danadinhos aqui tem que ser vizinhos, tem que ser primos vizinhos. Bom, encontrar os primos a gente sabe encontrar, né? Basta a gente, vamos pegar aqui a lista de primos que o algoritmo do crivo gera pra gente. Tá, então beleza, vamos pegar só essa lista aqui. Aqui só temos os números primos. Então vamos começar aqui pelo 2. Qual que é o número vizinho, o primo vizinho de 2? É apenas o 3, certo? Vamos pegar aqui quais são os vizinhos do 3. Os primos vizinhos do 3, o 2 e o 5. Quais são os primos vizinhos do 5? O 3 e o 7.
O 2 não é primo vizinho do 5, porque tem um número primo entre eles, que é o 3. Bom, então a gente já tem aqui uma ideia de como que a gente vai proceder. Basta a gente pegar aqui cada número primo, pegar o vizinho dele. Então a gente pega aqui o primo 1, aqui o primo 2. A gente vai ter um número aqui chamado, não sei, né, um M, em que a gente tem que somar esse número P1 mais P2 mais 1. E isso daqui tem que me dar o quê? Né, conforme o enunciado, tem que me fornecer um outro número primo. Então, esse danadinho do M também tem que ser primo. Não vizinho, mas tem que ser primo. Então, eu tenho que fazer isso daqui. Eu vou sair mexendo com esses dois ponteiros aqui. Pá, né? Pá, 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 pá. E, bom, alguém tem alguma sugestão? Concordam? Discordam? Silêncio, Tá, Nectar. eu ainda não pensei em tudo, mas o que a gente pode fazer é pegar o algoritmo do crivo e encontrar os primos até N. Qual que é o número que ele deu, que é o máximo? É N ou K? Acho que é N, né? O N vai até 1000. Tá. Tá, a gente pode fazer até N sobre 2, porque passando disso já não vai dar certo mesmo, não tem que ser até N. E a gente começa do 5 e vai somando e checando se ele tá dentro dessa lista de novo. Tipo, a gente pega 5 e 7, vê Pode começar que do 3 também. do 3? Porque você pode ter outro número lá pra frente, né? Vamos supor aqui. Cadê? Você pode ter um número grande, um pequeno, um grande, que dá esse primo mais um, dá esse primo. É do 2 que não dá pra começar, porque o 2 só tem um primo vizinho. Agora o 3 tem 2 primos vizinhos, o 5 também tem 2. Vamos pegar aqui um exemplo. 3 mais... Ué, mas 3 não pode só dar 6 ou 9? Eu ia falar isso agora. Não adianta Cadê? pegar 2 nem 3. Eu tava fazendo na conta. O 2 não compensa mesmo, não. E o 3 também, porque é aquilo que o Luca acabou de falar. Eu tava percebendo isso enquanto... Ao invés de prestar atenção no enunciado, eu tava fazendo conta, né? Óbvio. Aham. Aí eu percebi também que com 3 não rola em nenhum dos vizinhos de fazer conta com. Já dá para encurtar, inclusive, Exatamente. o ambiente da pesquisa para diminuir a complexidade. Apesar de que nesse caso aqui a complexidade está tão petitinha, tadinho. Tá pequenininha mesmo. Tá pequenininha mesmo. Vamos lá, então a gente começa do 5. Certo? É para eu continuar ou não? Pode continuar o raciocínio. Eu estou anotando aqui. Tá, então a gente pode pegar os primos de 5 até N sobre 2, somando, fazendo uma lista dos vizinhos, que é da soma dos vizinhos mais 1, e verificando quais deles estão nessa lista mesmo. E aí a gente vê se esses que estão dentro da lista são pelo menos K. Certo? Eu não sei se isso vai ser rápido. Tá. Então a gente vai otimizando aqui, vamos criando e otimizando, tá? Então, beleza. Então, basicamente, eu vou pegar, vamos supor que o primo 1, que é o primes de i-1. Beleza? Eu vou pegar o primo 1, vou pegar o primo 2 da lista de primos, que no caso aqui é o i, e eu tenho aqui o primo, it. Não. Para quem assiste Familiadas, é o terceiro número. Eu vou chamar aqui de número 3. Então, basicamente, eu tenho que fazer isso daqui. Primo 1 mais primo 2 mais 1. E eu tenho que, de alguma forma, verificar se esse número
A 3, ele é primo. Ele precisa. Eu não entendi isso do problema. Ele precisa ser um primo qualquer ou um primo dentro do intervalo 2AN? Ele tem que ser. Ele pode ser, quer ver? Nullback estabelece que existem pelo menos K números primos entre 2 a n de maneira inclusiva que podem ser expressos como a soma de 3 números inteiros. Então, o número primo resultante da soma tem que estar entre 2 e n. Tá? Como diz aqui o enunciado. Então a gente pode ver se está na nossa lista de primos, né? Exatamente. Exatamente. Tá, então, beleza. Vamos fazer o crivo de maneira bem rápida aqui. Vou definir o vector int daquele vetor booleano, né, primo. A gente vai ter, então, 1.002, no máximo 1.000 possibilidades. Eu vou inicializar todo mundo como verdadeiro. E aqui dentro eu tenho o vetor de primos de resposta. Certo? E eu já posso colocar o 2, né? O 2 é número primo. E também eu já vou crivar o 0, porque o 0 não é primo. E vou crivar o 1, porque o 1 não é primo. Tá, beleza. Então, vamos fazer o crivo, vamos desimplementar o crivo em sua condição normal, mas vamos fazer da maneira mais simples, né? Otimizada. Então, eu vou pegar aqui só os números pares, né? E eu verifico aqui, né? Eu vou crivar os números pares. Então, eu crivo aqui o par, né? Lembrando que o x aqui ele passa somente nos ímpares. Eu verifico. Se o x for primo, aí eu vou caçar, eu vou crivar todos os múltiplos desse x. X mais x, m for menor ou igual a n, m que é igual a m mais x. Beleza? E aí eu vou crivando todos os múltiplos de x. Tá? E se o número x é primo, basta eu colocar esse x na minha lista de primos. Aí, obviamente, eu tenho que retornar esse cara. Em algum momento, eu retorno aqui no final. Certo? Professor, ali seria um vector de Boole, não? Esse daqui de cima, né? Sim. Aí. Obrigado. Então, E aqui, ele retorna um vector também. isso aqui é Aí, verdade, é. Isso. Sim, eu ia... Obrigado aí por lembrar. Aí. Então tem um vector de int, isso aqui retorna o vector de int e beleza. Então esse daqui está o algoritmo do crivo, eu vou chamar esse daqui de node de back.cpp. Tá lá. Então eu tenho que ler aqui o n e o k. Então scanf %d, en, ek. Eu tenho aqui o vector int dos primos. E esse vector int eu chamo o crivo. Eu chamo o crivo ali para 1002. Beleza? Depois a gente vai otimizar isso. Bom, então eu tenho todos os primos aqui. Então, basicamente, tá? Basicamente, a gente tem aqui uma ideia de como o primo 2 vai estar no índice 0 desse vetor de primos aqui. A gente chamou de primos, né? Opa, aqui. Então a gente chamou esse vetor aqui de... o elemento 2 vai estar no índice 0, o elemento 1 vai estar no índice 1, 3 vai estar no índice 1, e no índice 2 a gente tem o 5. Ah, que beleza, olha só. Aí pegamos aqui o primo 1, o primo 2. Professor, só rapidão. Dá para você fazer isso aí enquanto não i menor que primos size, mas enquanto... Primo de i for menor do que n dividido por 2. Isso. Sim, dá sim. A gente vai otimizar Não, isso acho que aí. primos de i menos 1. Primos de i menos 1. É porque possivelmente primo de i...
Porque o primo 1 é o primo de menos 1. E se esse for menor que a metade e o próximo for exatamente metade, ainda dá para ser dentro do intervalo N. Dá, verdade. Sim, dá sim. E primos de I for menor do que N dividido por 2 mais 1. Isso, né? Acho que você podia botar o menos 1 dentro do lado do I. E aí. Ah, dentro aqui? E aí Certo. esse mais 1 não precisa. Inclusive, acho que a condição não precisa nem ser toda essa. Podia ser só essa segunda metade. Uhum. Sim, a gente, por enquanto, está calculando mais números, né, do que realmente precisa. Certo. Então, beleza. Então, vamos otimizando aqui esse código. Opa. Aí. Então, beleza. Se esse cara aqui for primo, se o número 3 for primo, o que que eu tenho? Eu tenho a resposta, não tenho? Eu tenho uma resposta. Eu vou armazenar isso aqui numa variável chamada ans. Eu vou inicializar esse ans aqui como sendo 0. Então, se eu encontrei aqui um número 3 que é primo, que resolve o problema de node-back, eu incremento uma combinação dessa de números primos. Tá? Mas para essa condição ser verdadeira, eu tenho que ter pelo menos k números primos entre 2 e n. Então, para a propriedade node-back ser verdadeira, eu tenho que fazer o seguinte. Se o ans for maior ou igual a k, sim, a propriedade é válida. A propriedade node-back é válida. Se não, vou diminuir isso daqui. Se não, a propriedade do node-back não é válida para esse intervalo aí de entre 2 e n. Pois bem, a gente já tem aqui um esboço bem legal desse código. E alguém tem mais alguma sugestão de melhorias? Eu ia sugerir colocar a resposta, tipo assim, o printf da resposta já dentro da condicional da linha 45, mas acho que não vai rolar, não. Ué, não, isso é uma boa. Se a ANS passar de K, você já printa sim. E aí dá um return 0, vai acabar mais cedo. Que era o que eu ia falar, exatamente, para poder já, sei lá, pegar no melhor caso, você não gasta tanta, você não tem que fazer tanto loop iterativo. Mas eu achei que fosse dar errado, aí é só as grandes que discutem isso aí, eu tô por fora, eu tô aqui só de assistente do mágico. Não, beleza. Vamos compilar esse código. Eu esqueci de declarar alguma variável? Acho que não, né? Node-back. Esqueci, olha lá, primo 1, tá vendo? Caramba, a idade, hein? Primo 2 e num 3. Se bem que eu posso me livrar disso daqui, né? Obviamente. Eu posso simplesmente fazer isso daqui. Porque eu não preciso delas. Aí. Então vamos ver aqui, Nodr. Vamos. Nodr. Vamos lá. 27,2, sim. 45,7, não. Alguém tem mais algum caso de teste aí? Ou já podemos submeter esse danadinho? Ué, bota 58, vamos ver o que vai dar. 58. 58. 58. Não. Eu não sei se tá certo, eu só Eu também não sei. número pra chutar.
Eu acho que se 45 e 7 tá certo, 58 também deve estar. Então, beleza. Então, vamos lá, mandar aí. Vamos mandar, enquanto isso, eu recomendo que vocês olhem esse exercício, tá? Aceito, passou.